Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thalissa, eu faço parte do Ministério Ágape juntamente com o Samuel e com o João. E hoje nós vamos dar continuidade a mais um episódio do Jesus Mudou Meu Viver. Vamos com a gente? Estamos aqui com o nosso querido irmão Jonatas. Por favor, se apresente. Bom, meu nome é Jonatas, tenho 53 anos, sou casado, tenho 5 filhos, faço parte do Ministério Ágape daqui do bairro, desde a fundação aqui no bairro, nos servidores. Sou diácono e faço parte do grupo de louvor. Então, Jonas, conta um pouquinho da sua história pra gente, de antes de você realmente querer seguir a Jesus. Sim, nessa parte de conversão eu tenho pouca coisa para falar assim, porque eu nasci num lar cristão, né? Nós somos ensinados, todos nós, a irmos para a igreja. Mas assim, a gente não ia por escolha própria ou porque sentia algo diferente. A gente ia por obrigação, obrigado pai. Você chegava lá, você não podia se mexer, você sentava e dormia. Mas depois, com o tempo, lá com umas 11 anos, tinha um irmão que buscava nós, o irmão Joel, e ele buscava minha mãe. Então, a gente tinha uma dificuldade que não tinha carro e naquela época lá quase ninguém tinha, né? E eu ia para andar de carro. Nosso carro novinho, era bom, hein? Mas ia aquele monte de gente. Depois o irmão Joel comprou até uma perua. Eu ia, mas para andar de carro mesmo. Não tinha aquele encontro com Deus. Mas com 12 anos, quando aí você sai da adolescência e passava para jovem, eu comecei a participar mais do movimento da igreja. Tinha uma irmã que tocava pandeiro, era o Claudemir tocando guitarra e ela tocando pandeiro, a Gislaine. E eu me apaixonei por aquele instrumento. Eu olhava assim, eu vou tocar aquilo. E nesse movimento com os jovens, a gente orava muito nas casas, a gente orava no monte, mas não era no monte, vai lá uma horinha, meia-noite, volta, não. Nós ficávamos até 3, 4 horas da manhã no monte. E isso, cara, foi me criando um desejo de conhecer Jesus. Então você escutava as histórias das pessoas, o que Deus fez com as pessoas, e você via a transformação de vidas. Aí eu falei, eu quero isso para mim. Até teve um culto que foi 2 horas, os irmãos falando em língua e com tradução. Eram 2 irmãos, eu não vou lembrar o nome. Mas eu falei assim, que coisa maravilhosa, né? Tudo que falou, depois com o tempo, Deus foi cumprindo e sempre me volta na memória o que Deus falou naquela noite. E aí eu comecei a buscar isso, eu comecei a ir, aos 13 anos eu batizei, e fui conhecendo a Deus e nunca me desviei do caminho até os 18 anos. Sempre estive ali, fiel a Deus ali. E como você acabou de comentar, até os 18 anos. E depois dos 18 anos, você se desviou? Você foi para outros caminhos? Sim, teve... Assim, não foi um desvio, não foi assim, ó, eu saí da igreja. Uma escorregada. Não, foi assim, veio até a igreja, então eu tinha uma dificuldade. Eu vou citar aqui assim, não quero que as pessoas entendam errado, mas as pessoas classificam as pessoas pelo que ela tem, sabe? As pessoas classificam, na minha época, as meninas, hoje eu não vejo isso, eu acho que é menos tanto visando
a parte financeira. Mas na nossa época as meninas escolhiam os melhores, os mais bonitos, os dirigentes de alguma coisa, os músicos. Então, aqueles assim ficava mais para trás, né? Ficava bem para trás. E então não tinha, dentro das meninas que tinha na igreja, não tinha, não tinha, eu ia até falar uma coisa que me deixava, não tinha assim alguém assim que que batesse comigo da mesma posição, do mesmo é, do meio meu, do mesmo meio, certo? E, e quando apareceu uma, eu não tive a paciência de esperar e nem de escutar o pastor, né? Olha, não é para você, não é do mundo, já foi casada, coisa e tal. Eu era solteiro, coisa e tal, tá? Essas coisas assim. E isso me levou para o mundo onde eu conheci outras coisas e porque eu lembro que até no dia que descobriram que tinha ido morar junto, era o dia que eu ia pregar no culto. E um dos maiores arrependimentos que eu tenho. E quando você parou e pensou que você queria realmente seguir a Jesus, você queria realmente se converter e se entregar de todo o coração para Ele, querer fazer parte mesmo da obra. Sabe, eu fiquei nessas idas e vindas, eu fiquei um bom tempo fora, né? E eu passei passei a viver coisas que eu não vivia. Porque o meu mundo era dentro da igreja. A minha família eram os irmãos da igreja. Aí quando você tira algo que é principal para você, não só os irmãos, como Deus, não que Deus abandonou, deixou, mas eu deixei todo mundo para fazer aquilo que para mim era certo na época, né? Mas chegou, eu podia ter, eu fiz de tudo que você pensar, não vou citar aqui, eu acho que não vai ajudar. Mas teve uma época que eu falei assim, peraí, mas eu não quero isso para minha vida, sabe? E aí eu falei assim, eu vou voltar para Deus, né? Até foi um barato, porque eu estava meio receoso de voltar para a igreja. E, e foi nessa ida e vinda eu falei assim, não, eu não posso ficar solteiro, eu não posso ficar no mundo. Se eu quero escolher alguém, dessa vez eu vou escolher alguém que Deus me deu, né? Então eu voltei para a igreja. E Deus prepara tudo, que foi minha mãe que me convidou para levar ela na igreja, eu não queria. Eu sempre fui motorista, né? Eu cheguei de viagem, a minha mãe me leva ali na igreja. Mas Deus preparou que tinha dois amigos meus na igreja e me chamaram para a igreja. E depois disso tudo, eu tive um encontro com Deus. E aí, se der tempo, eu contava toda a história em si. Mas aonde eu conheci minha esposa, nós casamos, nós estamos juntos há 23 anos. E estamos aí. Já Deus vai e vem, mas Deus honrou. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu tive muita bagunça, muita bebedeira, não sou uma pessoa dada à bebida, mas você sai, você anda com as pessoas, você acaba se envolvendo no mesmo meio que você está. Você acaba sendo o meio. Mas graças a Deus que eu dei uma olhada e não me envolvi seriamente com ninguém e resolvi buscar em Deus. Acho que é por isso que eu estou aqui hoje. Certo. Vai perguntar mais alguma coisa? O que é a conversão para você, Jonas? O que significa para Olha, você quando fala conversão? O que você pensa? Conversão é viver a vida de Deus, não a sua. Conversão é deixar de viver para o mundo e viver para Deus. É aceitar a correção, o amor, aceitar a palavra, porque
Se você não consegue entender isso, você nunca se converteu. Se você não consegue conhecer a Deus, escutar a voz dele, porque muitas vezes a gente acha que Deus vem e fica bochichando no nosso ouvido, né? Não que Deus não fale pessoalmente com a gente, mas muitas vezes Deus usa uma mula para te falar. E aí você escuta se você quer, né? Aí foi assim comigo. E foi onde Deus agiu na minha vida. Para mim, conversão é isso. É viver a vida de Deus e não a minha. Certo. Nesse período que você passou, teve um momento em que você foi grato, que você pensou, nossa, Deus realmente está comigo. Sim. Eu vou voltar numa história assim. Eu e a Sueli mudamos daqui para Florianópolis. E lá em Florianópolis, eu não fui para a igreja do meu cunhado. Eu ia com ele, coisa e tal, mas não ia. Aí passei a jogar sinuca de madrugada. E a Sueli ficou muito doente e a gente acabou se separando nisso, né? Ela foi embora para Belém do Pará e eu fiquei lá em Florianópolis. Mas eu perdi a cabeça lá, não tinha condição de ficar lá, mesmo tendo meus cunhados lá e eles querendo que eu ficasse lá e me aconselharam muito, mas a minha família é daqui, eu resolvi voltar sozinho. Ela foi para Belém, eu vim para cá. Quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu cheguei aqui foi ir para a igreja e falar com o pastor. Aí ele falou assim, se você crê em Deus... Cara, eu fiz algo que eu não sou acostumado a fazer, que é ler a Bíblia. Eu li a Bíblia toda noite. Eu tentei conversar com ela umas 2 vezes, aí ela falou que não ia voltar mais. Eu descansei em Deus. Olha, incrível. Eu chegava de viagem, eu entrava no meu quarto, eu punha o celular do lado, eu lia a Bíblia, eu estava procurando ler a Bíblia inteira, né, nessa época. Eu li, orava e confiei em Deus. Aí eu estava tão assim confiante, tão certo, que um dia eu cheguei para Deus e falei para ele, olha, eu quero que seja desse jeito até dia 15. Se o senhor não me der a resposta, eu sei que eu posso tomar outro caminho, formar outra família, coisa e tal. Mas eu quero uma resposta de Deus, confiando, não que não ia acontecer e que eu ia poder seguir outro caminho. Eu queria de volta aquilo que era o melhor de mim. Porque a gente, quando casa, são 2 metades, mas tem uma metade que é melhor, sabe? E no meu caso, a metade melhor é a minha esposa. Eu lembro que no dia 13 tocou meu celular, era 091, aí eu falei, ela, quer ver? Porque eu não ligava para ela, nós não conversávamos mais. Ela só falou assim, manda o dinheiro que eu tô vindo. Então, foi onde eu pude provar o poder de Deus e que Deus age quando você confia e quando você entrega a vontade dele. O meu desejo era que ela voltasse, mas se eu estava pronto tanto para o sim como para o não. De tão, assim, quando eu dediquei todo o tempo e toda a minha esperança em Deus e não em mim, porque a gente pode achar que é capaz. O Daniel lê muito a Bíblia, ele prega bem, ele canta. Nós somos capazes. Não, mas sem Deus nós não somos nada. Fica só palavras ditas ao vento. Mas quando se diz a palavra com a unção, a palavra entra e corta e penetra no mais fundo. Então o bom disso tudo é que eu não consigo ficar longe. Você pode até... Mas eu sempre penso que Deus está me vendo e que não era assim que era para ser, que tinha que ser de outro jeito e que o melhor que Deus quer para mim é esse. Então eu não consigo ficar longe. Posso até tentar, mas não consigo, porque Deus é o ar que eu respiro. Certo. Nessa conversão sua, as suas dificuldades, teve algo que te fez pensar bastante? Você teve bastante dificuldade, não vamos dizer
o lado ruim, mas vamos dizer uma dificuldade que você teve para chegar até onde você está hoje, que é na presença de Deus. O problema a dificuldade que eu mais tive e ainda tenho é que que eu queria que as pessoas fossem igual eu, assim, sabe? Eu não sou apegado às coisas. Quem me conhece sabe que é verdade. Eu não sou apegado a carro, eu não sou apegado a dinheiro, eu não sou apegado à posição em si dentro da igreja, porque eu era líder, mas se aparecesse alguém que eu achasse que Deus tocasse meu coração, que tinha condição de ser, eu punha, eu apoio, eu vou atrás, eu corro atrás. Mas a dificuldade que eu tinha, e ainda guardo um pouquinho, é em aceitar que as pessoas valorizem as outras pessoas pelo que ela tem ou pelo que ela mostra ser, não pelo que ela é. Sabe? Não sei se vocês entenderam isso, né? Mas a minha dificuldade, isso que tem hora que me dá uma tristeza no coração, sabe? Porque a gente olha os profetas, todos eles viveram pela fé, abandonaram tudo que tinha. Um era pescador, o outro era doutor, o outro era médico, o outro era cobrador de impostos. Cada um deixou aquilo que fazia, que lhe dava o seu sustento, que mantinha a sua casa, para seguir a Deus. E Deus não olhou, e Jesus, como Deus, não olhou para eles pela posição deles. Deus olhou para o coração. Tanto que se você vê Paulo, ele era um assassino. Paulo perseguia cristão. Então, Deus olhou o coração e quando se entregaram, eles viveram isso. E a minha dificuldade é só essa. Não sei se eu estou errado ou não, mas eu tenho... Porque aquilo que eu recebi lá no começo da conversão, que eu falei do irmão que me buscava, do irmão que levava, eu sempre falei que eu queria ser exatamente igual a ele. Desprendido, ele tinha posse, ele tinha posse não, o Senhor levou ele, mas tudo que ele tinha ficou com os filhos, e é no mesmo caminho, até a profissão que eu escolhi para ser, foi por conta dele. Ele era motorista de caminhão, ele tinha uma empresa de venda de tijolos, e eu comecei a trabalhar com ele com 13 anos, descarregando caminhão, e viajava com ele para lá, para cá. E eu peguei, e eu queria isso, desprendido de, olha, eu quero fazer isso. Eu vou deixar a minha casa e vou lá fazer a obra do Senhor. Mas você só tem isso. Mas o que eu tenho não é meu, é de Deus. Eu queria que fosse assim. Mas de vez em quando eu olho as pessoas que valorizam mais o que a pessoa tem do que o que a pessoa é. Porque muitas vezes você pega um irmãozinho lá embaixo, até tem uma história que o pastor contou, e se eu tiver dentro do tempo eu vou contar ela rapidinho. A irmã o pastor num sonho foi para o céu. E chegou lá e ele viu as coroas cheio de pedra. Eu acho que eu contei isso, não sei. Aí ele falou, nossa, aquela grandona ali, cheia de pedrona lá é minha. Aquela pequenininha daquela irmãzinha lá. Aí ele olhou, sabe? Aí, conversando com Deus lá, ele falou assim, de quem que é aquela coroa lá? Aquela daquela irmãzinha. Eu pensei que era aquela pequenininha é a sua. Porque aquela irmãzinha, enquanto você estava fazendo a obra, ela estava intercedendo por nome da igreja. Intercedia, orava. Você não via o que ela fazia, mas ela continuava fiel, intercedendo por cada um e orando. Então eu guardei essas coisas para mim. Não é o tamanho da pessoa, mas sim o poder que a pessoa tem dentro de si. Bom, o que eu posso dizer para vocês é assim. Desde de pequeno, daqui os 4 eu vi crescer, né? O João já que chegou mais barbado já, mas o Daniel, o Samuelzinho, que era pequeno, quer dizer, não cresceu ainda, mas a Larissa, a Thalissa. A Thalissa, então, não gostava de mim de jeito nenhum. Mas
o que eu posso te dizer? Que vale a pena você se distanciar do mundo para viver as coisas de Deus. Sabe? Você tem diversão dentro da igreja. Você tem alegria dentro da igreja. Você tem comunhão dentro da igreja. Mas o mais importante, você tem Jesus. Aí que é o importante. Porque se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ele move seu coração, ele move a sua vida. Você consegue agir diferente. Ser cristão não é ser igual ao mundo, é estar no mundo, mas ser diferente, movido diferente, tratado diferente e andar diferente. Porque se nós formos igual ao mundo, nós vamos todo mundo abraçado para o mesmo lugar. Mas se nós formos diferente no agir, no pensar, no falar, e olha que para mim, não falar é difícil, porque geralmente eu falo o que eu penso e não é assim que se deve fazer. A gente tem que pensar para poder agir de acordo com a vontade de Deus. E quando Deus age na sua vida, você pode passar a tribulação que for, mas aquilo que Deus sonhou para você ou planejou para você vai se cumprir. E é o que Deus se cumpriu na minha vida. Hoje vocês estão no meu apartamento, até pouco tempo eu estava num apartamento alugado, eu tenho meu carro, eu tenho um bom trabalho com todas as dificuldades que estão tendo hoje dentro da empresa. Eu sou um dos últimos que ficou, estou lá trabalhando ainda. Nossa, mas eu fico triste porque você acaba sendo uma família dentro da empresa, a gente vê pessoas que precisam trabalhar e ir embora. Mas Deus tem me honrado, tem me capacitado e tem me ajudado a prosseguir nesse caminho e me dando condição também de ter uma vida mais sossegada, né? Dentro da correria do dia a dia. Então, a consideração, o que eu posso falar de tudo isso vale a pena seguir a Jesus Cristo. O preço é pequenininho. Certo. Em nome do Ministério Ágape, eu, o João, a Thalissa, o Daniel, nós agradecemos a você, a Sueli, o Marcos, a Laís, por ter cedido o seu apartamento para nós fazermos essa entrevista. E obrigado mesmo, viu, Jonas? Obrigado. E foi muito bom saber um pouco mais da sua história, do seu testemunho, da sua conversão e de tudo que você passou, tá? E hashtag Somos Ágape. Somos Ágape. Somos águas. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Amém. Esquecemos de falar do hashtag Somos Ágape, Jonas.